Amém, queridos? Você sabe qual que é o tema anual da nossa igreja? Como é que vocês sabiam? Nosso tema anual é um legado que transforma. E nossos pastores iniciaram uma série de mensagens sobre esse tema, com base nesse tema. O pastor Michel nos ensinou falando sobre que o legado é uma disposição feita em testamento para benefício de outros. O legado é deixar algo de valor ou não para alguém, para uma pessoa. O legado também é alguém que viaja em uma missão representando o seu líder ou aquele que é superior a si. Que legado se constrói, se luta por ele. E que legado deve ser guardado. O pastor Afran também nos ensinou sobre atitudes que marcam. E semana passada o pastor David nos falou sobre o legado de intimidade com o Espírito Santo. Culto poderoso. Né? Toda essa série tem sido poderosa. Todos esses finais de semana têm nos encharcado e nós temos sido constrangidos pelo poder de Deus ministrado através da vida dessas pessoas, dos nossos pastores. E eu glorifico a Deus por poder caminhar com pessoas tão preciosas. E, queridos, hoje a gente vai continuar falando sobre legado, sobre aquilo que foi deixado e aquilo que foi achado por alguém. Tudo que é deixado pode ser achado por alguém. Então, se você deixa legado, um dia alguém vai achar. Thaís falou aqui que, a respeito de um homem, Jesus falava muito sobre semelhança. E na que a Thaís falou, é a palavra de Jesus que diz: o reino de Deus é semelhante a um homem. E saindo, estava passando por um campo, achou um tesouro, escondeu novamente, foi, vendeu tudo que tinha e voltou e comprou aquele campo. Ele não comprou aquele tesouro, ele não pegou aquele tesouro, ele abandonou tudo aquilo que ele tinha, pegou tudo aquilo que tinha e considerou que o tesouro valia mais do que tudo aquilo que ele podia ter. Então, queridos, nós vamos aprender hoje um pouco sobre legado. Um pouco mais sobre legado. Na verdade, sobre legado você já aprendeu muito. Hoje nós vamos falar como nós podemos alcançar esse legado. É muita honra falar sobre legado. Maior honra ainda é poder carregá-lo. Tudo que vimos, vemos e ainda veremos. O que ouvimos, presenciamos e participamos. Eu não sei se você está aqui há muito ou pouco tempo. Eu não sei se você já faz parte de um life group. Mas eu posso te dizer, se você caminha com esse povo doido há algumas semanas, ao menos, já é o tempo suficiente para você ver algumas coisas poderosas acontecendo. Alguma coisa fora do normal acontecendo. Não sei você, mas eu vejo, andando com esse povo, andando com os nossos pastores, andando com os líderes de Life Group, andando com você, eu percebo que Deus tem feito coisas grandiosas. Então, essa tem sido a marca da nossa igreja. A gente tem visto muitas curas, transformações, milagres, salvação. Você, sua família, sua casa, seu Life Group, nossa igreja, os irmãos, pastores e líderes, tudo isso é continuidade de algo. Nós não iniciamos nada, queridos. Nós continuamos algo. Quem iniciou tudo foi Deus, através do seu Filho lá na cruz. Então nós damos continuidade de algo. E entender que fomos chamados para construir juntos. Sim, você foi chamado para construir. Você não foi chamado para ser um mero espectador, esquentador de banco. Jesus morreu naquela cruz para que você pudesse entender que você foi chamado também para construir algo. E em nome de Jesus eu creio que você vai entender isso também. Porém, aquilo que nós vamos construir não é do nada, não é do Neida, é sobre um alicerce que inclusive já foi lançado. Cristo Jesus. Enquanto um pai constrói para os seus filhos, no reino de Deus, o Pai eterno já construiu. Já está pronto todas as coisas. E na cruz Jesus disse também que estava pronto, porque ele falou, está consumado. Então, o Pai já construiu, mas também agora nos chama para expandir a sua construção. Aumentar as suas tendas, expandir o seu reino. E disse que estaria conosco à medida que fôssemos fazendo isso. Então ele também faz junto com aqueles que o amam e são chamados segundo o seu decreto. E dando continuidade à série, o tema de hoje é: aquele que perde, ganha. Tanto quanto contraditório, né? Mas Opa! Eu mudei aqui e não mudei aqui. Aquele que perde, encontra. O que dá na mesma. Lembra o que a Thaís falou? O cara decidiu perder todo o seu
seus bens por causa de um tesouro que tinha encontrado. É impossível nós vivermos um legado dos céus sem a gente perder. Esses dias a minha sogra, junto com a minha filha e mais os meus sobrinhos, foram a uma livraria e ela foi lá discutir com o atendente da livraria por causa do título de um livro. E o título do livro, inclusive minha filha tem esse livro, é O Deus que Destrói Sonhos. Onde já se viu um Deus que destrói sonhos? Onde já se viu um Deus que realiza? Qual sonho na Bíblia, na vida de alguém da Bíblia, Deus realizou sonhos? Alex, mas não era sonho de algumas mulheres, assim como Ana, ter filhos? Sim. Na verdade, antes de ser sonho dela, era propósito de Deus. Deus não realiza sonhos, Deus realiza e cumpre o seu propósito, que é na sua vida. E isso pode estar atrelado aos seus sonhos. Mas eu vejo Deus também destruindo sonhos. Agora, isso não tira a soberania de Deus. Então, nós vamos caminhar aqui um pouquinho. Eu quero correr porque já se foram 10 minutos. Aquele que perde, ganha. Nós estamos falando muito sobre legado. E às vezes a gente confunde legado com herança. Herança é um direito. Amém? Alguns de vocês têm, outros vão deixar. Porém, legado é um privilégio. Herança você gasta como quer. Legado você dá continuidade. Você não desperdiça. Você dá continuidade até que o outro receba esse legado através das suas mãos. Herança você não escolhe. Você não escolhe ser herdeiro. Você pode escolher deixar uma herança, mas você não escolhe ser um herdeiro. Legado você precisa decidir. Legado não cai no seu colo do Neida, do nada, e simplesmente você, agora vou começar, vou decidir, vou passar a caminhar dessa forma. Não. Legado você precisa decidir. É por decisão que nós vivemos um legado. É por decisão que nós vamos caminhar. É por decisão que nós vamos carregar aquilo que foi conquistado. Com muito suor, muita lágrima e muito sangue. Então é por decisão que nós estaremos nesse lugar. Herança você recebe quando um pai ou uma mãe morre. O legado do alto, o legado dos céus, você recebe quando você morre. Credo, Alex, você está falando de lápide, cemitério? Não. A morte aqui é representada pela ação de todo discípulo genuíno de Jesus. De uma palavra que nós achamos muito bonita. De um tema que nós ostentamos muitas vezes, cantamos, mas pouco vivemos. A morte que é representada se chama renúncia. É impossível vivermos um legado verdadeiro de Jesus Cristo, que tem passado através das gerações, pelas mãos de muitos homens que decidiram abdicar de muitas coisas para levar esse legado adiante, sem nós renunciarmos a algumas coisas. Então é impossível nós vivermos esse legado sem morrer. Porque enquanto você recebe herança, quando alguém acima de você morre, o legado você precisa morrer para carregá-lo. E essa é uma das respostas por que muitas pessoas vivem algo poderoso em Deus, algo poderoso ministerialmente falando, e eu não vivo. Por que acontece todo mundo comigo? Simples. Porque você insiste em não renunciar àquilo que precisa ser deixado para trás. Mostre-me um homem usado por Deus. Mostre-me alguém que honra e carrega um legado poderoso. E eu te apontarei uma pessoa que já renunciou muitas coisas. Por quê? Porque esse exemplo nós temos em Jesus e em todos os seus discípulos. Quero ler contigo Lucas capítulo 14, versículo 28. Leremos até o 23. Pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para concluir? Para não suceder que, tendo lançado os alicerces e não a podendo acabar, todos os que virem, ou todos que a virem, ou seja, virem a torre inacabada, zombem dele, seu construtor, dizendo: esse homem começou a construir e não pôde acabar. É um Zé Mané. Ou qual é o rei que, indo que combater outro rei, não se assenta primeiro para calcular se com 10.000 homens poderá enfrentar o que vem contra ele com 20.000? Caso contrário, estando o outro ainda longe, envia-lhe uma embaixada pedindo-lhe condições de paz.
E quando a gente olha para cá, a gente está olhando todos esses versículos falando sobre cálculo, sobre planejamento, sobre sentar, sobre refletir, amém? Tudo certo. Daí Jesus, como sempre, né, sempre não, mas às vezes Jesus, ele conclui ou inicia um assunto parecendo que não tem nada a ver com o contexto. E olha como ele encerra. Assim, pois, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Mas espera aí, Jesus não estava falando de construção? Jesus não estava falando sobre conquistar algo, de edificar algo, de fazer algo grandioso e terminar? Jesus não estava falando de uma incursão militar, de um chefe de exército, de um capitão, calcular se com aquilo que ele tem, ele não pode combater o outro que vem com o dobro. Mas daí, de repente, Jesus encerra tudo isso assim: todo aquele que não renuncia a tudo não pode ser meu discípulo. De repente, Jesus está falando de conquista, ele encerra falando de renúncia. E aí parece que buga as coisas. Parece que, não está batendo uma coisa com outra, porque é o mesmo texto, é a sequência do 32. Assim, pois, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Os dois exemplos aqui citados por Jesus são de pessoas que se assentam e calculam se com aquilo que eles têm é possível iniciar e terminar os seus projetos. A princípio, na verdade, eu sempre entendia que esses ensinamentos falavam sobre planejamento, e falam sobre planejamento. Nós temos aprendido cada vez mais que antes de começar é melhor calcular para ver se a gente vai terminar, e seja o que for. Inclusive projeto social. Porque muitas vezes a gente vê na empolgação. Só que não é a empolgação que precisa mover a gente. A empolgação, ela pode ser sim aquela pitada de tempero sobre os nossos planos, mas o que faz de fato com que a gente chegue até o fim é propósito. Então, esse versículo fala sim sobre isso também. Porém, é muito mais do que isso. Fala de mim e de você quando decidimos seguir a Jesus. Não importa o quanto temos, quem nós somos, por mais que façamos cálculos, nossa trajetória não será aperfeiçoada pelo quanto nós temos. Não diz respeito ao quanto você tem, não diz respeito ao quanto você é. E nem diz respeito ao quanto você alcança, mas sim o quanto você renuncia. Por isso que ele termina: aquele que não renuncia a tudo que tem. Jesus estava falando de cálculos. Quantos de vocês, ou quantos de nós, preciso me incluir dessa, ao ter o apelo aqui na frente para receber a Jesus, paramos para calcular: será que se eu receber Jesus, eu posso continuar caminhando do jeito que eu estou? Será que eu consigo ainda continuar fazendo isso aqui? Será que eu consigo ainda, de repente, dar uma traidinha aqui, sendo infiel ali? Por mais que a gente saiba disso, mas no momento que a gente vem para frente, a gente vem pelo propósito, mas nós não calculamos. Mas Jesus estava falando sobre calcular. Você já calculou o preço do discipulado, querido? Eu não estou falando daquele momento onde você apenas senta com o seu discipulador, estou falando do fato de você seguir a Jesus. Você já conseguiu calcular o que significa ser um discípulo de Jesus? O que significa ser um portador das boas novas? O que significa ser aquele que o Criador do universo confiou para anunciar o ano aceitável do Senhor? Você já conseguiu calcular isso? Nós não conseguiríamos calcular, por quê? Porque não existe nada em nós que possa ser suficiente para corresponder o chamado de Jesus, exceto pelo nosso eis-me aqui. Ou seja, ainda que você calcule algumas coisas, querido, tudo aquilo que você conseguiu calcular, junta e renuncia a tudo isso. Porque sem renunciar, nós não conseguimos ser discípulos de Cristo. Existiu uma mulher, uma viúva, lá de Sarepta. Essa história está em 1 Reis, do 11 ao 14. Elias, o povo naquela época estava passando por uma época de seca. E daí diz Deus a Elias: levante-se e vai a Sidom. E lá você vai encontrar uma viúva, na região de Sarepta. E versículo 11 diz assim: e daí ele chegou e encontrou ela na porta da cidade. Aqui já está um pouco adiante, só para fazer um pano de fundo. Ele encontrou ela na porta da cidade e falou: ei, me dá um copo de água. Me responde aí, quanto custa uma garrafa de 1,5 litro de água mineral? Dependendo de onde compra, R$5. Uma de 350 ml.
um copo da sua casa de água? Você já conseguiu fazer o cálculo de um copo de água? Você já percebeu que você fala para as pessoas economizarem água quando lavam o carro, economizarem água quando toma banho, economizarem água quando lavam louça? Principalmente os adolescentes, né? Mas você já percebeu que você nunca disse para economizar a água que bebe? Por quê? Porque, na verdade, a água... Óbvio que hoje em dia a gente já nem toma muita água da torneira, mas um copo de água custa alguma coisa para você, querido? Não. Por quê? Porque nós não sabemos calcular. Se não tem cálculo, não tem custo. É óbvio que a gente paga uma conta no final do mês, mas nós atrelamos esse custo da conta do final do mês ao banho, a lavar o carro e a lavar a louça. Você nunca vai atrelar esse cálculo ao tanto de água que você toma. Já parou para perceber isso? Por quê? Porque não custa nada. Então ele falou para ela, me dá um copo d'água. Versículo 11. E indo ela buscá-la, ele a chamou e lhe disse, traze-me agora também um bocado de pão na tua mão. Um bocado de pão na sua mão, custa? Custa. Porém ela disse, vive o Senhor teu Deus, que nem um bolo tenho, senão somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui, apanhei 2 cavacos e vou prepará-lo para mim e para o meu filho, para que o comamos e morramos. Por que ela estava dizendo isso? Porque ela não tinha mais dinheiro para comprar, ela era viúva, então os seus recursos eram totalmente limitados, porque Israel estava passando por um tempo gigantesco de sem chover, ou seja, de sede, de seca. E ela falou, a única coisa que eu poderia comprar são 2 bolos, 2 punhados de farinha e um pouco de azeite. Apanhei 2 cavacos, fazer o fogo, e vou prepará-lo para mim e para o meu filho, para que comamos e morramos. Ou seja, não tenho mais nada após isso. E aí vem todo solícito. O homem que resolve todas as coisas, com um coração muito bom, e falou para ela, não temas, vai e faz conforme a tua palavra. Porém, faz primeiro, para mim, um bolo pequeno. Com tudo aquilo que você tinha. Com os 2 poucos de farinha, faz para mim um bolo pequeno. Me responda uma coisa. As coisas que Deus pediu a você são de fato fáceis? São de fato comuns? São de fato naturais? Não. Por quê? Porque nós não servimos a um Deus comum, um Deus natural, um Deus fácil. Nós servimos um Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, aquele que entregou o seu Filho para morrer na cruz, do qual a palavra diz que Deus se agradou em moê-lo. Por quê? Por causa do propósito. Então, quando a gente olha, a gente pode olhar, cara, Elias foi um pouco arrogante. Ele não foi humano. Numa geração atual, esse versículo teria que ser tirado da Bíblia. Olha quanta opressão, quanto patriarcalismo. Decidir receber primeiro, isso é um autoritarismo por ser um líder da nação. Onde já se viu um homem, só porque é um homem de Deus, só porque se intitula como um homem de Deus, pedir para uma viúva pobre que está com seu último mantimento, algo para ele comer, sendo que qualquer casa que ele fosse como um profeta, ele seria recebido na condição de um profeta, ele teria comida, ele teria algumas coisas. Só que Jesus, na verdade Deus, Jesus ainda não era manifesto, através de Elias queria ensinar algo para aquela mulher? Não, para mim e para você, que leríamos essa história anos depois. E qual que era a lição que nós aprenderíamos com ela? Renúncia. Ela disse o que tinha e o que faria com aquilo que tinha, que era preparar para ela e seu filho. E Elias disse, legal, não temas, fique tranquilo. Vai e faze conforme a sua palavra, porém, faz disso primeiro para mim, um bolo pequeno e traz-me para fora. Depois disso farás para ti e para teu filho, porque assim diz o Senhor, Deus de Israel, a farinha da panela não se acabará e o azeite da botija não faltará, até o dia que o Senhor dê chuva sobre a terra. Queridos, a questão da renúncia, nós não renunciamos porque nós temos uma promessa, nós não renunciamos porque com a renúncia aqui nós vamos ganhar ali, nós renunciamos porque Deus pediu. Porque existe um parâmetro para todo aquele que carrega um legado poderoso, que é, antes de eu ganhar alguma coisa, eu preciso perder alguma coisa. E essa mulher, ela não apenas ganha o fato de ser alimentada, ser sustentada até que volte a chover de uma forma sobrenatural. Como apareceu farinha, como apareceu água na casa daquela mulher, não sei, Deus deu um jeito. Mas
a Bíblia aponta para a obediência dela em renunciar. Porque é impossível renunciar sem obediência. E renúncia, queridos, é loucura. É loucura. Quantos aqui já não ouviram? Você vai deixar disso por causa de Jesus? Você não vai deixar disso por causa da igreja? Cara, você é louco? Pastor, ouvi de pastores, você vai deixar de uma igreja que todo mundo sonha em ter para começar do zero do outro lado do oceano? Só que a Bíblia diz que o evangelho é loucura para o homem natural, mas para aquele que crê é poder de Deus. E o poder de Deus só é manifestado na nossa vida à medida que nós vamos perdendo, deixando as bagagens pelo caminho, porque não está ligado ao que nós alcançamos, está ligado ao que nós deixamos. Você já recebeu alguém de viagem na sua casa, alguém que você gostaria de ver tanto tempo, e ele vai ficar tanto tempo lá, ele chega com a mochila e 2 bolsas, uma em cada mão, aquelas malas pesadas, parecido com os irmãos. E daí ele chega na tua casa e ele vai te dar um abraço. O que ele vai fazer antes de te dar um abraço? Soltar a bagagem. É impossível receber algo que você anseia tanto e que vai ser tão bom para a tua vida sem que você largue algumas bagagens. Então, essa mulher, ela precisou abrir mão de algo. E não foi só isso. Alex, foi só o sustento que ela teve? Não. A Bíblia diz que passado alguns dias o seu filho adoeceu. E ela chegou lá diante do profeta e falou: o que eu tenho contigo, homem? Você tem alguma coisa contra mim? Fiz-te alguma coisa, ó profeta de Deus? Por quê? Veio trazer juízo para minha casa diante da minha iniquidade? Porque o meu filho adoeceu e morreu. Fique tranquila, traz-me o teu filho. Levou o filho até ele, homem de Deus, e ele ressuscitou. E ela continuou com seu filho, a sua vida, e vivendo algo extraordinário. Agora, mais uma pergunta para você. Ela teria vivido isso se ela não renunciasse? Ela teria vivido isso falando: cara, eu considero muito você é muito bacana, é bem legal quando o Senhor diz, assim diz o Senhor, eu curto isso, eu dou uns likes lá quando eu te sigo no Instagram, mas não dá para eu abrir mão daquilo que eu tenho, porque é meu, me custou tanto. Nossa, isso tem um preço de afeto tão grande para mim. Obrigado, vou beber água. Mas não, ela abriu mão. Ela simplesmente abriu mão. E ela pôde viver algo tão poderoso. Ela pôde viver algo que ela não viveria se ela tivesse sido muquirana. Se ela tivesse cerrado o seu coração. Se ela tivesse falando: legal, mas não vai rolar. Ela teria morrido de fome. E o filho dela talvez nem teria ficado doente, porque teria morrido antes. Mas olha o privilégio que ela teve de vivenciar algo poderoso em Deus, porque ela decidiu renunciar. Você já ouviu falar do jovem rico? Acabamos de acompanhar uma história de uma mulher que não tinha nada, e do seu nada, Deus transbordou por causa da renúncia. Agora vamos falar de um cara que tinha tudo. Mateus capítulo 19, versículo 16. Eis que alguém se aproximou de Jesus e lhe perguntou. Vou beber água antes que venha outro. Antes que eu vá para a tela. Mestre, que farei de bom para ter a vida eterna? Que farei de bom para ter vida eterna? Ou mentalidade que perdura até os dias de hoje, achando que aquilo que você faz de bom vai garantir alguma coisa na eternidade, né? Respondeu-lhe Jesus: por que você me pergunta sobre o que é bom? Há somente um que é bom. Se você quer entrar na vida, obedeça os mandamentos. Obrigadão, Lindão. E aqui nós vemos para os legalistas. Faz um monte de coisa do Antigo Testamento achando que vão ser salvos por causa disso. Nem quero entrar aqui, mas ele obedeceu os mandamentos e não foi salvo. Quer guardar o sábado? Não tem problema nenhum, a Bíblia diz que aquele que guarda, faz distinção de dias, não fala daquele que não faz. E o que não faz, não fala o que faz. Beleza, mas guarda o seu coração, guarda a sua língua. Guarde tudo aquilo que é de precioso em Jesus. Então, muitas vezes as pessoas olham para os mandamentos e caminham sobre isso, esquecendo que, na verdade, todos os mandamentos se cumpriram em Cristo Jesus. E ele ainda resumiu, deixando um pouco mais fácil, ou um pouco mais difícil, né? Porque o primeiro continuou o primeiro, amar a Deus sobre todas as coisas, e o segundo, ame o Alex, assim como Jesus te amou. E aí complica um pouquinho.
Mas ele falou, obedeça os mandamentos. Versículo 18, quais? Perguntou ele. Jesus respondeu, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dará falso testemunho, honra teu pai e tua mãe e amarás teu próximo a ti mesmo. Jesus nem salientou o primeiro, que nem precisa, né? Disse-lhe o jovem, a tudo isso tenho obedecido. O que me falta ainda? O próprio jovem entendia que obedecer os mandamentos não era suficiente para ser salvo. Estamos falando de salvação aqui, amém? O que farei de bom para entrar ou herdar a vida eterna? Então Jesus aponta alguns mandamentos, ele falou, o que me falta ainda? Ele entende que legalismo não é suficiente para que você seja salvo. Aí Jesus vem com a máxima. Jesus respondeu, versículo 21, se você quer ser perfeito, vá, venda os seus bens, dê o dinheiro aos pobres, você terá um tesouro no céu, depois venha e siga-me. Não foi uma coisa, foi um conjunto da obra, e além de fazer tudo isso, ainda você precisa vir ser meu discípulo. Alex, você está me falando que eu tenho que vender tudo que eu tenho? Não, estou falando que você tem que ser desprendido de tudo que você tem. A Bíblia não diz, mas eu quero crer que talvez se ele falasse, beleza, eu vou fazer isso. Eu falei, não. Assim como Abraão ia cutelar o seu filho no monte, eu percebi que você é fiel. Fica tranquilo, porque eu sei que o que você tem, você não vai hesitar jamais em abrir mão disso ou usar isso em favor do reino. Porque Deus jamais, o que é legado, é entender que Deus jamais vai nos dar algo que eu não possa abrir mão. Quer receber um legado, querido? Ele não será seu. Quer receber um legado, querido? Ele não vai levantar o seu nome. Ele não vai te fazer conhecido muitas vezes. Mas ele vai fazer o nome de Jesus conhecido. Eu lembro até hoje, quando a gente fez a transição do Diflen aqui, chamei o Digão aqui para cima, peguei uma caixinha que eu ganhei num outro momento, me apontando o que eu deveria fazer, e falei, tudo que eu tenho, tudo que eu construí, tudo que eu adquiri como um líder de jovens, está aqui, Digão. Ele pegou a caixinha, abriu, olhou para mim. Eu falei, eu não tenho nada. Eu jamais posso perder se eu não tenho nada. Quem entende renúncia, jamais perde. Por isso que você não vai ver ninguém que é alguém que carrega o legado de Deus e renunciou negando a Jesus. Porque nada na sua vida é precioso para ele mesmo, contudo que ele consiga cumprir o chamado que recebeu do Senhor Jesus de anunciar o Evangelho. Então, quando nós entendemos o que é renúncia, quando toco naquilo que tenho, falou, cara, você não liga das pessoas tocarem naquilo que tem. Não é meu. Não é meu. Quando Deus permitiu que o diabo tocasse em Jó, em tudo que ele tinha. Sabe o que ele falou? Satanás estava falando, chamou, convocou todos os demônios. Vamos fazer uma excursão lá só para ver Jó blasfemando contra o seu Deus. Porque agora ele ficou pobre, ele ficou com lepras e ele perdeu todos os filhos. Vamos fazer uma excursão, vamos fazer agora uma peregrinação lá para o Oriente, ver Jó blasfemando contra o seu Deus. Daí Jó se coçando com um caco de telha, tira suas vestes, se veste de pano de saco, joga as cinzas sobre a cabeça, se ajoelha e fala, Deus me deu e Deus tirou, bendito seja o nome do Senhor. O homem mais rico do Oriente. Você conhece aquela galera toda de Dubai? Deus falou que aquela galera do Dubai é Oriente Médio. Foi naquela região que morou Jó. E Jó, na sua época, era o homem mais rico. Ou seja, ele era muito rico. Tipo, muito, muito, muito. E ele chorou, sabe por quê? Por causa dos seus filhos. Por causa dos seus filhos. Não por aquilo que tinha preço, mas por aquilo que tinha valor. E ainda que fossem os seus filhos, Jesus, amado, ele disse, Deus me deu e Deus tirou. Ele não falou, ei Deus, eu sou dizimista, como é que acontece essas coisas comigo? Eu não fiz nada para Satanás, como é que o Senhor permite? Eu quero que o Senhor me dê satisfação de como essas coisas estão acontecendo na minha vida. Quem renuncia não murmura quanto o percurso da sua vida. Antes ele reconhece o Senhor em todo o curso da sua vida. Vamos correr, querido.
Jesus respondeu: se você quer ser perfeito, vá, vende seus bens, dê o dinheiro aos pobres, você terá um tesouro nos céus. Depois, venha e siga-me. Ouvindo isso, o jovem afastou-se triste, porque tinha muitas riquezas. O jovem afastou-se triste, porque assim como a mulher, a viúva de Serepta, ambos calculavam. Ela calculou também, lembra do cálculo? Ela falou: eu tenho 2 punhados de farinha, um pouco de azeite, 2 cavacos lá que eu peguei. Ele tinha muitas riquezas, então havia um cálculo dentro deles. Mas um renunciou. Um apenas renunciou. E cara, que a gente não seja avarento a ponto de achar que essas passagens falam de dinheiro ou de apenas de dinheiro. Não tem a ver com isso, querido. Não tem a ver com o fato do jovem rico não querer abrir mão da sua grana. Ele não queria abrir mão da sua reputação. Era a sua reputação que estava em jogo. Era a sua reputação que estava em jogo. E ele não queria abrir mão disso, porque ele não seria mais conhecido como um jovem rico. Ele seria conhecido como um louco que deixou tudo para seguir um nômade. Cara, isso me faz lembrar o testemunho do pastor Michel. Um dos testemunhos dele diz que ele estava subindo a serra, se eu não me engano, acho que era a época da Corsa ainda, mas ele estava subindo a serra com a saveiro cheio de esquadrilha em cima, se eu não me engano, para Campo Largo. Deus pega ele, começa a ministrar a respeito do chamado dele, ele começa a chorar muito naquela BR. E ele é filho de um dos empresários mais bem-sucedidos da cidade, com uma vida profissional em progressão, podendo construir uma vida que muitos buscam. Mas naquele momento, Deus estava ministrando no coração dele muitas coisas que ele teria que abrir mão. E ele decidiu abrir mão. Ele decidiu abrir mão, renunciar a uma reputação, um legado empresarial e uma vida de empresário. Tudo por algo mais excelente. Buscar fruta refugada no mercado de bicicleta. E fazer sopão para pessoas pobres. Que chegavam com um bicho no pé, fedendo a cachaça. E a maioria dormia no culto. Quando eu digo maioria, de 8, se um dormir já é um percentual muito alto. Assim começou tudo isso que você viu hoje, que você está vendo aqui. Alguém que poderia, sim, se encostar ou se estribar, se apoiar sobre tudo aquilo que ele estava vivendo e conquistando. Mas Deus interrompe esse percurso, essa jornada dele e apresenta algo mais excelente. E o que é algo mais excelente? Anunciar a eles Cristo Jesus, por quem vale a pena perder para ganhar. Esse não é um chamado para todos. Todos nós somos chamados a renunciar muitas coisas. Nem todos são chamados a renunciar tudo, mas todos nós fomos chamados a renunciar muitas coisas. E a renúncia da reputação, queridos, é uma das coisas mais difíceis para a gente. Porque que a reputação? Aquilo que a gente acha que nós somos e aquilo que os outros também acham que nós somos. É a fachada. Já viu aquela loja que a fachada é bonitona? Top. Você entra dentro e fala: nossa, mas nem condiz com a fachada. Os produtos aqui não são tão legal. Então isso é a reputação. As pessoas acham que sabem. Quando te conhecem, daí já não é a mesma coisa. Filipenses capítulo 3, versículo 4. Paulo estava falando sobre confiar na carne, na força do seu braço, e ele continua aqui. E é verdade que eu também poderia confiar na carne. Se alguém pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Paulo era sisudo. Fui circuncidado no 8º dia. Eu não posso atender agora, qualquer coisa, fala que eu estou pregando. Fui circuncidado no 8º dia. Não foi no 9º, não foi no 7º, foi no 8º. Judeu de verdade. Sou da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim. Conhecia a sua história. Hebreus de hebreus, não era um estrangeiro que foi circuncidado e se converteu ao judaísmo. Era filho de hebreus. Quanto à lei, fariseu. Alguém que era... O fariseu, ele era o observador da lei. Não apenas do que ele cumpria, mas dos outros que eu também ficava cumprindo. Quanto ao zelo, perseguidor da igreja, por causa da lei. Por ser observador da lei. Quanto à justiça que há na lei,
que grande parte, talvez 99,9% dos judeus não conseguiam fazer, cumprir, exercer, ele disse irrepreensível. Não existe uma vírgula na lei que eu não consiga cumprir. Esse era Paulo. O cara fera. Mas o que para mim era lucro, isso considerei perda por causa de Cristo. Tudo isso aqui não vale nada. Decidi, vale para muita gente, mas eu decidi que tudo isso aqui não vale mais nada. Eu decidi que tudo aquilo que cerca a minha vida, que todos os valores que cercam a minha trajetória, que todas as coisas conferidas a mim por causa do que eu fiz, por causa do que eu conquistei, do que eu estudei, eu considero isso menor por causa de Cristo. Versículo 8, na verdade considero tudo como perda, tudo, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Por causa dele perdi todas as coisas e as considero como lixo. Grande parte da nação querendo ser irrepreensível quanto à justiça que existia na lei, Paulo fala, isso eu considero como lixo, pelo benefício de conhecer o meu Senhor. Eu renuncio todas as coisas que sabem a respeito de mim, porque ninguém tem uma vírgula para falar de mim, é isso que Paulo estava falando. Mas eu considero essas coisas como lixo para ganhar a Cristo. O que ainda nós estamos segurando que diz ao nosso respeito, que nos impede de nos conectar muito mais com Cristo? Queridos, você já conhece a história da nossa liderança, dos pais do pastor Eibe, a pastora Rebeca, pastor Melvin e a pastora Catarina, que saíram de lá com muito dinheiro, mas Deus estava tocando no coração deles para fazer missões. Eles chegaram nos pastores deles e falaram, Deus está nos chamando para ser missionário. Eu falei, mas a gente não é uma igreja de missões, nós não enviamos missionários. É isso que eles ouviram. Mas sabe o que eles ouviram? Mas por conhecer a vida de vocês, nós sabemos que é Deus falando com vocês, então vocês estão abençoados para ir. Abriram mão de tudo. De tudo. Direitos. Nós somos uma geração que luta pelos seus direitos. Alex, está errado isso? Não está errado, querido, é direito. Mas eu aprendo com uma liderança que tem uma frase que me pega toda vez que eu ouço, que é eu ouvi isso dos nossos pastores, eu ouvi isso. Em circunstâncias complicadas, nós escolhemos sofrer o dano. Paulo diz, o meu trabalho é para que vocês tenham crédito, não é para mim, mas para que o crédito seja vosso. Isso é renúncia, querido. Como você quer carregar esse legado? Porque nós achamos muito bonito o legado. E de fato é lindo. Só que para carregar esse legado, porque ele não é direito, ele é escolha. Não é pelo fato de eu ser um membro de carteirinha, não temos carteirinha, mas eu sou um membro compromissado, eu sou um MC da Paz Church, membro compromissado. Eu tenho então o direito de carregar o legado. Não, querido. O legado ele não cai de paraquedas. Primeiro é confiado. A quem renuncia. Porque aqueles que não conseguem deixar as coisas superficiais desse mundo, como serão capazes de receber as coisas que são sobrenaturais, as coisas poderosas, querido? Essa é uma das respostas, porque muitas pessoas veem as pessoas vivendo algo poderoso e ela não quer ver, não consegue viver. Por mais que ela venha todos os domingos, ela não falte um discipulado, ela não falte uma célula, mas ela não consegue viver porque ela não renuncia a quem ela é, ela não renuncia a sua reputação, ela não renuncia aquilo que ele acha que tem por direito. Sabe o que a Bíblia diz? Que nós temos direito como pecadores ao inferno. Você quer os seus direitos? Renúncia. Renunciar o direito ou a minha reputação de sempre estar certo. Não, eu sempre estou certo. Eu sempre sou assim, eu não vou mudar. Legal, Gabriel. Nasceu assim, vai morrer assim. Renuncie ao seu jeitão, de que você acha que todo mundo acha legal, mas na verdade está te atrasando a vida toda. Renuncie à tua super sinceridade, que tem muito mais cara de falta de educação. Renuncie ao fato de você ficar falando que todo mundo é culpado, mas fala o nome de 300 pessoas
no discipulado, no Facebook, reclamando dos outros, mas não fala de si mesmo. Não consegue uma vez falar, não, na verdade sou eu o culpado. Eu sou o responsável sobre tudo isso que estava acontecendo na minha vida. Por que, Alex? Porque a Bíblia diz do que reclama um homem. Eu amo as perguntas da Bíblia, e essa ela responde, dos seus próprios feitos. Mas do que reclama essa geração? Dos feitos dos outros. Todo mundo é culpado menos ele. Renuncia a isso. Existiu um homem que renunciou ao seu direito. Se existe uma característica em todo rei, pelo menos antigamente, né, porque infelizmente o fio de bigode foi afinando, nem bigode tem mais, nós estamos restaurando, né? A igreja dos Barbu tem bigode, então nós estamos restaurando o fio de bigode, a confiança. E antigamente os reis, eles poderiam até ser maus, mas eles não negavam, eles não ficavam devendo favor. Se você fazia alguma coisa para o rei, ele empenhava a vida dele para devolver o favor, porque um rei sempre presta o seu favor. Jesus, como é o rei dos reis, antes que a gente fizesse alguma coisa, ele nos deu a graça, que é o quê? Favor imerecido. Jesus é o único rei que nos dá um favor sem nós merecermos, mas todos os reis da terra prestam um favor a você, porque você fez algo para ele. E nessa história, em Esther, capítulo 6, é algo muito, muito interessante. Versículo 1. Naquela mesma noite fugiu o sono do rei. Então mandou trazer o livro do registro das crônicas, os quais se leram diante do rei. Esse livro era os feitos do rei. Então ele falou, conte para mim a história do que eu fiz. Ele não era cristão, então dá para entender. E achou-se escrito que existia um homem chamado Mardoqueu, tinha denunciado Bigtã e Teres, dois dos camareiros do rei, da guarda, da porta, que tinham procurado lançar mão do rei Assuero, ou seja, eles queriam matar Assuero. Então disse o rei, que honra e distinção se deu por isso a Mardoqueu? Porque Mardoqueu impediu o rei de ser morto pela mão desses dois, Bigtã e Teres. Daí ele falou, o que eu fiz para esse cara? Deixa eu ver como eu sou bom. Eu sou um rei muito bom no coração, nunca fiquei devendo favor para alguém. Deixa eu ver o que eu fiz a esse cara. E os servos do rei que ministravam junto a ele disseram, coisa nenhuma se ele fez. Inadmissível. Inadmissível um rei ficar devendo um favor e não cumprir. Só que quem que tirou o sono de Assuero? Diga comigo, Deus. Alex, eu não estou ligado na história, vamos lá. Aí em Esther eles estavam exilados, comum no tempo de Israel quando eles desobedeciam a Deus. Normal, desobedeciam a Deus, exilados, escravos, oprimidos. E daí, nesse contexto todo, existia Mardoqueu, que era servo do rei, e um cara de uma reputação ilibada, sem manchas, mas de uma reputação verdadeira, um cara que era servo, ele vivia à porta do rei, ele estava servindo o rei, e até porque perto do rei estava perto da sua sobrinha Esther, a qual ele aconselhava muito, e aconteceu muitas coisas para o bem dela. Só que esse Assuero, ele tinha um homem, capitão de guerra chamado Amã. Amã era cheio de si, pior do que Assuero. E ele, quando saía da sala do rei, todo mundo prestava reverência. Só que tinha um cara que era fiel a Deus, Mardoqueu. Mardoqueu estava na porta do rei, passava Amã, ele, bom dia, Deus abençoe, salam aleikum, shalom, Adonai, boa tarde, não sei o que ele falava, good morning, mas cumprimentava. E Amã, como era um cara cheio de si, falou, como é que esse cara não se curva diante de mim? Nem rei era, mas como é que esse cara não se curva diante de mim? Mas ele ficou muito de cara porque ele não orava para os deuses pagãos, orava para o Deus de Israel. Preparou uma forca, falou, vou matar esse cara, e vou falar, rei, tem um cara aí que ele não se prostra diante dos nossos deuses, ele é alguém que não é sujeito, posso matar ele na forca? Já preparei ela, tá tudo certo. Falei, pode, tranquilo. Com certeza o rei ia falar que sim, porque ele confiava muito em Amã. Então Amã detestava Mardoqueu, amém? Então Mardoqueu já estava com o couro comprometido. Por quê? Porque já tinha uma forca esperando ele. E daí Deus fala, não, mas ele é muito justo, ele é muito fiel, é um cara que é fiel a mim. Vou tirar o sono de Assuero. Tirou o sono de Assuero, falou, vai pedir as histórias. Viu as histórias, Jesus, acabou. E aí, o rei ficou sabendo das histórias e perguntou o que foi feito. Os caras, nada. Então disse o rei, quem está no pátio? E Amã, que era o cara que montou a forca para matar Mardoqueu por ciúme, inveja e falta de conversão, tinha entrado no pátio exterior da casa do rei para dizer ao rei
que enforcasse a Mardoqueu na forca que ele tinha preparado. E os servos do rei lhe disseram: eis que Amã está no pátio. E disse o rei que entrasse. E entrando Amã, o rei lhe disse: que se fará um homem de cuja honra o rei se agrada? Então Amã pensou consigo mesmo: quem que é o cara que se agrada? Quem que é o braço direito do rei? Muá, Jô, sou eu. De quem se agradaria o rei para lhe fazer honra mais do que a mim? Só é possível você ser cheio do Espírito Santo se você for vazio de si mesmo. Se você for cheio de você mesmo, você é um Amã. Assim disse Amã ao rei, para o homem, cuja honra o rei se agrada: tragam a veste real que o rei costuma vestir. Ou seja, ele queria se colocar no lugar do rei. Olha Amã falando as coisas: eu vou fazer de conta que eu não sei que é para mim, mas é para mim. Então, trago a veste do rei, trago a veste que o rei costuma vestir. Esse é o conselho que eu dou, para o Senhor me honrar. Como também o cavalo que o rei costuma andar montado. E ponha-lhe a coroa real na cabeça. Que a inveja, o sentimento faccioso. Homem, sem Jesus nós somos iguais ou piores do que Amã. Entregue-se a veste e o cavalo à mão de um dos príncipes mais nobres de Israel. Antes de matar Mardoqueu, eu vou estar nesse cavalo. Quem que vai puxar esse cavalo? Mardoqueu. Pensa que é maior do que eu. Ele vai puxar o cavalo e eu vou ser honrado pelas mãos dele. A um dos príncipes mais nobres do rei. E vistam delas aquele homem a quem o rei deseja honrar. E leve no cavalo pelas ruas da cidade. E apregou-se diante dele, na cabeça de Amã. Mardoqueu puxando o cavalo com Amã em cima, já contando os minutos para poder enforcar Mardoqueu depois que acabasse o show. E ele anunciasse pelas ruas da cidade, gritando: assim se fará o homem a quem o rei deseja honrar. E com aquele coração impuro, de quem nem sabe, não tem nem no dicionário de Amã a palavra renúncia. Ele deseja ser honrado, ele deseja se sobressair sobre uma pessoa, ele deseja a posição de rei. E ele dá uma ideia para o rei, achando que essa ideia se cumpriria a respeito dele. Então o rei disse a Amã, versículo 10, apressa-te, agora, toma a veste, o cavalo, como disseste, e faz assim para com o judeu chamado Mardoqueu, que está sentado à porta do rei. E coisa nenhuma omitas de tudo quanto disseste. E Amã tomou a veste, o cavalo, vestiu, serviu Mardoqueu, colocou ele, levou, ajudou ele a subir aos cavalos e teve que pegar nas rédeas do cavalo e sair gritando: assim se fará o homem a quem o rei deseja honrar. O que nós conhecemos hoje que é o feitiço virou contra o feiticeiro. Worship team. Alex, mas nós estamos falando de renúncia. Todo mundo sabia que o rei não negava nenhum favor a que ele devia. Era direito de Mardoqueu chegar diante de Assuero e falar: uma vez eu fiz algo para o Senhor, consulte aqui nas crônicas dos atos do Senhor, olha, eu fiz isso para o Senhor, e eu estou precisando, esse mês os impostos ficaram muito, muito altos, chegou IPTU, IPVA, material escolar está muito grande, tem como o Senhor me ajudar? Só que está isso, por causa do favor que eu fiz. O rei faria isso. Mas ele abriu mão do seu direito. Ele abriu mão de algo que ele poderia pedir ao rei, e o rei poderia concedê-lo. Ele sabia que ele tinha acesso ao rei por causa disso. Ele já tinha acesso ao rei por causa da sua fidelidade a Deus e ao rei. Mas ainda ele tinha um favor que o rei lhe devia. Só que ele renunciou, se achar a pessoa que tem todo o direito. Que tem todo o direito de ser honrada, tem todo o direito de ser mimada, tem todo o direito de ser carregada por alguém. Ele ficou em silêncio, renunciando tudo aquilo que era de direito. Não estou falando para você: não, então eu vou abrir mão do meu salário, eu vou abrir mão das minhas coisas. Não, eu estou falando de você, querido. Falando daqui. O coração de Mardoqueu. De alguém que viveu algo extraordinário. Sabe o que aconteceu? Ele não foi só passear de cavalo. A Bíblia diz que terminou isso, versículo 12. Depois disso, Mardoqueu voltou para a porta do rei, para o lugar onde ele estava. O fato de ter acontecido isso não fez com que ele mudasse de lugar aqui. Ele continuou sendo o mesmo. Continuou com a mesma humildade. Ele continuou sendo a mesma pessoa.
Porém, Amã se retirou correndo à sua casa, triste, de cabeça coberta. Além da morte a Mardoqueu, existia um decreto para matar todos os israelitas daquela nação. Se matasse todos os israelitas naquele tempo, sabe o que aconteceria? Jesus não nasceria. Então, minutos após isso, Amã é enforcado na forca que ele preparou para Mardoqueu, e ele mesmo é enforcado. Mardoqueu aconselha sua sobrinha a ir diante do rei e clamar pelo povo. O rei emite cartas e decretos para que o povo de Israel pudesse sim se armar e revidar. E o extermínio que estava predito para o povo de Israel acaba se tornando em vitória. É impossível nós vivemos um legado requerendo tudo aquilo que nossa carne acha que é dever. Se coloque de pé, por gentileza. Legado é algo que decidimos carregar. Mas de quem carregamos esse legado? Como chegou até nós? Pelas mãos de quem passou? De Cristo Jesus é o legado. Ninguém renunciou mais do que Ele. Filipenses vai dizer que mesmo sendo Deus, não usurpou sendo igual a Deus e esvaziou-se a si mesmo. Renúncia não é imposição. Eu não estou aqui pregando, vociferando a vocês, gritando, renuncie. E você se sentindo acuado vai renunciar. Não, querido. Renúncia é uma entrega, ao qual, por causa da sublimidade de conhecer Jesus e de me tornar quem Ele me projetou para ser, eu abro mão de quem eu sou. Por causa do privilégio de conhecer Jesus, eu considero todas as coisas como perda. Por olhar tudo aquilo que Jesus fez e foi passando de geração em geração, chegou a nossa linhagem, a nossa tribo pastor, os nossos pastores, e ver que eles só fizeram o que fizeram porque Jesus chamou eles através do Espírito Santo para deixar algumas coisas. Há quanto tempo o Espírito Santo está falando para você: ei, muda isso, deixa isso aqui de lado, cara, você não é assim, esse não é o você que eu criei para que você fosse. E a gente está segurando. Mesmo diante do convite do Espírito Santo para falar: ei, deixa de ser assim, renuncia a essas coisas, abandona essas práticas, a decisão é sua. O Espírito Santo, conforme o pastor David ministrou semana passada, quem falou para o pastor Melvin fazer isso, aquilo, quem falou para o pastor Uber fazer isso, o pastor Lucas fazer aquilo, quem falou para o pastor Jacques sair de Palmas, vir para cá, quem falou para o pastor voltar de Nova Zelândia para Guaratuba, quem falou para o pastor sair da empresa, quem falou para o pastor voltar para a Inglaterra? É o Espírito Santo, sim. Só que se eles não tivessem decidido renunciar, o pastor Melvin morreria no solo americano, o pastor Jackson estava em Palmas, e a Paz Guaratuba não existiria, porque talvez o pastor Michel estivesse ainda em Nova Zelândia. Mas porque eles decidiram ouvir e atender o convite, eles resolveram se entregar tudo que tem, tudo que é, tudo aquilo que é ruim, tudo aquilo que é bom, tudo, e servir. Mas para isso precisa renunciar. Não havia nenhum sinal de reputação ou de correr atrás dos seus direitos em Jesus. Nenhum. Não havia nenhum sinal de reputação em Jesus que ele pudesse cultivar. Ele é o Rei dos Reis, ele poderia servir, mas ele falou: eu vim para... Ele poderia ser servido, mas ele disse: eu vim para servir. Eu não sei como você está, como está a sua vida. Eu não sei quais são as renúncias que Jesus está te pedindo, ou há quanto tempo está acontecendo, mas por mais quanto tempo isso vai continuar? Eu quero orar contigo. Se você entende que precisa renunciar
algumas coisas. Sai do seu lugar. Não, Alex, eu preciso ficar aqui. Renuncie até a sua empáfia. Renuncie os seus achismos, a sua certeza, a sua verdade. Mas Alex, nós não somos libertos pela verdade de Cristo. A verdade de Cristo nos liberta, não a minha verdade, não aquilo que eu acho que eu sei, não a minha certeza, não as minhas tradições, porque tudo isso que há em mim atrapalha aquilo que Cristo deseja fazer em mim. Enquanto se mantém um poço entulhado, é impossível de enchê-lo. A única forma de você encher um poço, querido, é desentulhando. Alex, eu preciso me libertar de algumas coisas e não tenho forças. Renuncie às suas desculpas. Alex, tem algumas pessoas que fizeram algumas coisas para mim e eu acho que eu me sinto no direito de eu manter o meu pensamento. Renuncie o seu orgulho. Alex, tem pessoas que não pediram perdão a mim. Renuncie o seu direito de se achar, ter a preeminência. Quem tem a preeminência, quem tem o primeiro lugar é Jesus. Renuncie às coisas que te afastam dele. Renuncie às coisas que te impedem de servir a Jesus, de servir a igreja local, de ser um com seu irmão. Ah, mas foi ele quem fez a mim. A Bíblia diz que se você acha que teu irmão tem algo contra você, vai até ele. Renuncie à sua falta de conversão. Senhor Deus, do meu coração e tudo que há em mim, te louvamos, Senhor. te entrego meu viver, por amor a ti, meu rei. Meus sonhos rendo a ti e meu direito dou. Orgulho vou trocar pela vida do Senhor. E eu entrego tudo a ti. Entrega tudo, querido. Não é parte, não é metade. Considere tudo como perda. Tudo como perda. Todas as coisas como perda mediante a sublimidade do conhecimento de Cristo. Tudo a ti. Amor a ti, meu rei, sonhos rendo a ti, meus direitos